Olá, tudo bem por aí? Como foi o seu Natal? Espero que muito bem, tranquilo e de reflexão, como deve ser. Quem pode não ter passado bem foi o ex-deputado Daniel Silveira. Está muito estranha essa história, o que está acontecendo com ele. E a gente vai dar uma analisada no assunto em nosso programa de hoje com um especialista na questão, o jurista André Marcília. Fique por aí que a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador, que tem um produto bom para quem tem dores incomodando pelo corpo. Se liga aí no recado dele, que eu te espero por aqui. Até já. Olá, Paulo. Que alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar com os nossos telespectadores o resultado, a mudança na vida das pessoas que usam o articular. Gente, a nossa vida é tão corrida, a nossa vida é tão curta, que às vezes a gente não coloca a nossa saúde como prioridade. A gente só vai colocar a saúde como prioridade quando a gente, infelizmente, cai em cima de uma cama de hospital, aí que a gente fala, meu Deus, a minha saúde merece uma atenção. Então, gente, não espere o pior acontecer. Se você tem dor, se você está sentindo dores, dor no corpo, dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, e você já não sabe mais o que fazer, já tomou diversos medicamentos, fez vários tratamentos, e mesmo assim a dor não passa, gente, eu vou apresentar para você o Articulark, o sucesso, o melhor produto ortopédico do Brasil. E esse produto ele tem um sucesso absurdo porque dentro de um só produto, dentro dessa cápsula, você vai ter todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Por exemplo, o Articulark, ele é rico em condroitina, rico em magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, ácido hialurônico ortopédico. Gente, uma semana, anota o que eu tô falando, uma semana de uso, você sente uma grande diferença. Tem pessoas que com 3 dias falam que não tá sentindo mais nada. E isso acontece por conta dessa fórmula incrível que ele tem. Gente, esse produto ele vai direto no foco da dor, ele vai lá na onde tá inflamado, ele vai lá na onde tá ressecado, ele vai lá na onde precisa e faz a regeneração. Ele reconstrói cartilagem perdida, ele desinflama o seu corpo, nutre as articulações e você tomando ele, o seu dia a dia vai ser outro, vai trabalhar melhor, vai dirigir melhor, vai descansar melhor. Você que já passou um Natal aí, só por Deus, cheio de dor, você vai ter a oportunidade agora de você começar o ano com o pé direito. Nada melhor do que a gente começar o ano com o pé direito, né, gente? Então, você que tá sofrendo com dor, aproveita esse finalzinho de férias, aproveita esse finalzinho de ano que ainda resta e ligue para pedir o seu articular, que eu vou te entregar nos próximos dias e a partir de agora, daqui pra frente, anota o dia de hoje. O dia de hoje foi o último dia que você sofreu com dores. E você vai falar que no finalzinho do ano de 2024, a melhor decisão da sua vida foi ter tomado o Articulark. Porque você, daqui pra frente, se tornará outra pessoa. Você vai trabalhar muito melhor, vai aproveitar com a sua família, vai ter outra vida. Daqui pra frente é vida nova, sem medicação, sem ter que se preocupar em fazer cirurgia, sem ter que se preocupar em ficar gastando seu tempo lá no médico, 3, 4 horas esperando, é exame, é isso, aquilo, outro, aquela burocracia que a gente sabe que tem nesse Brasil. Então, gente, daqui pra frente é vida nova. 2 cápsulas ao dia e eu te garanto que na primeira semana você vai ver uma grande diferença. E o resultado, eu garanto pra você, é garantido. Então, gente, você que tá sofrendo artrite, artrose, osteopenia, osteoporose, fibromialgia, sabe aquela dor generalizada? Um dia no pescoço, outro dia no ciático, outro dia na coluna, e aí você já não sabe mais o que fazer? Então eu vou te dar a oportunidade para você mudar de vida agora. O Natal já passou. E agora, o que tem que passar são as dores. E você ligando, eu tenho certeza que isso vai mudar. É só você ligar nesse número aqui, ó. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Hoje, a promoção de fim de ano está incrível. Eu vou liberar para as 3.000 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora. Eu vou liberar um desconto especial, o maior desconto do ano. Então, gente, coloque a sua saúde como prioridade. Ligue agora, peça o Articulark, receba em casa nesses próximos dias e tenha uma vida transformada. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E esse telefone também é o WhatsApp. Se você não pode ligar, salva o telefone nos contatos, esse 0800, chama a gente no WhatsApp, que a gente vai te dar um atendimento perfeito. Não é atendimento eletrônico, inteligência artificial, é atendimento humano, pessoa capacitada para poder te atender, tirar todas as suas dúvidas e o melhor, você vai ser acompanhado. Nós acompanhamos o tratamento porque é do meu interesse ter a sua vida transformada, porque você vai ser o próximo a contar o seu depoimento. Então, gente, ligue e peça
0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda vai ganhar de presente o nosso lançamento. São 2 pomadas lançamento. Eu vou começar pela pomada Bálsamo Dourado. Essa pomada é maravilhosa, tem mais de 10 bioativos e ela esquenta, tá? Você passa, ela esquenta, é muito boa. A segunda pomada é a pomada Gelo Seco, que você passa ela antes de dormir. Maravilhosa. Lembra daquela compressa com gelo? Não precisa mais. Agora passa a pomada Gelo Seco, que vai tirar toda a sua dor. E ainda recebe um aparelho de massagem profissional. Tudo isso te entrego agora. E o pagamento, nós combinamos só lá pra frente. Só pra janeiro a gente conversa sobre pagamento. Então, gente, ligue, peça e viva sem dores. 0800 591 4391, Paulo! Está acontecendo de novo. E vai acontecer muitas outras vezes. E não há como colocar a culpa em governos anteriores, não há. O dólar voltou a subir como antes, mesmo com o Banco Central fazendo leilão das reservas que tem. Até o meio-dia desta quinta-feira, a moeda americana estava sendo negociada acima de R$ 6,33. Onde é que isso vai parar? Só nesta data, quinta-feira, dia 26 de dezembro, o banco torrou mais 3 bilhões de dólares, chegando agora a quase 34 bilhões da reserva cambial, e mesmo assim o danado não baixa, papai. Já foram mais de 190 bilhões para tentar consertar os estragos causados pela atual política econômica do governo brasileiro. Lembrando que o volume total das reservas é de 360 bilhões de dólares. E aí, o que vai acontecer? Daqui a pouco, se continuar desse jeito, não vai mais ter dinheiro para essas gracinhas, de jeito nenhum. E aí, como vai ser? Pedir dinheiro emprestado para cobrir as incompetências? Vai aumentar a dívida para o povo pagar? O que há de errado em prestar atenção no que os outros estão fazendo? Por que não olhar para a Argentina e copiar o exemplo de Milei? Não pode dar o braço a torcer? E estão mirando no exemplo de quem? Quem no mundo inteiro usa o mesmo sistema de política econômica e extrapolação de gastos que o governo brasileiro? Quem? Copiar Javier Milei é dar o braço a torcer e isso não pode, nem mesmo se o resultado for a implosão total da Federação Brasileira? É isso mesmo? Cabeça dura por causa de ideologia errada resulta em autodestruição? Resta saber quem mais está de acordo com isso. O Brasil do século XXI é outro. Está inserido na globalização e quer o que de melhor os outros estão vivendo. Fazer o quê? Vai ficar aí esperando pela colheita que é prometida a cada final de ano e nunca acontece? Quando é que essa gente vai acordar? Já foram 190 bilhões jogados na fogueira, queimados por causa dos discursos imprudentes proferidos pelas autoridades que comandam o poder. A situação está bem ruim e entrou em estágio de decomposição. É certo que o Congresso Nacional está cheio de gente que pensa em si mesma e é responsável, sim, pelo que está acontecendo agora, apenas por se deixar comprar com liberação de emendas parlamentares. Até essas pessoas entraram na cota de autodestruição, quem diria, hein? Ao aceitarem vender os seus votos em propostas que beneficiam o governo e aumentam o estrago que estamos presenciando. Flávio Dino suspendeu mais de 4 bilhões das emendas que já haviam sido liberadas e ainda mandou a Polícia Federal investigar os parlamentares que fizeram uso do dinheiro. Resultado? Está todo mundo lascado, papai. Se alguém andou extrapolando os limites do bom senso, e se alguma coisa mais dura não for feita, se não houver uma resposta firme do Congresso, acabou. Vai dançar todo mundo. Inclusive o ainda presidente da Câmara, Arthur Lira, uma vez que ele suspendeu os trabalhos das comissões e abocanhou a maioria das emendas liberadas, porque foram liberadas para o estado de Alagoas, que é o estado dele. Será que tem coisa errada por aí? Não sabemos. Mas Arthur Lira convocou às pressas os líderes dos partidos para uma reunião na casa dele no Lago Sul de Brasília para a tarde desta quinta-feira, dia 26 mesmo.
Uma reunião semipresencial com a participação de líderes via online, aqueles que estão viajando para o exterior, mas todos os outros foram convocados presencialmente. Para se ter uma ideia da gravidade do conteúdo desta reunião, o Congresso Nacional está de recesso até o ano que vem. E mesmo assim, Arthur Lira viu a necessidade de urgência do encontro. E o resultado pode assustar muita gente, como, por exemplo, sim, a discussão sobre o impeachment do chefe do Executivo e até mesmo de representantes da alta corte brasileira. Essa é a principal moeda de troca do chefe da Câmara. Veja como falta habilidade para os atores que se mostram gananciosos e hostis ao Congresso Nacional. É da Câmara dos Deputados que pode sair um impeachment de Lula. A única coisa a ser feita é o presidente da casa se animar e retirar apenas um dos inúmeros pedidos da gaveta e colocar para votação no plenário. Aí acabou. Lembra de Eduardo Cunha e Dilma Rousseff? Pois é. Lira tem o poder de fazer isso ainda no seu mandato. Falta de motivos não é, aliás, está sobrando. O Executivo quer pressionar o Congresso e o faz da maneira errada. Ainda conta com a ajuda do STF achando que vai dar tudo certo. A resposta pode vir como um tapa bem forte na cara e com o tiro saindo pela culatra. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso são os campeões de pedido de impeachment no Congresso, no Senado. Já pensou se os senadores colocam isso para andar também em resposta ao que estão sofrendo com as ações do ministro Flávio Dino? Como se vê, quem nunca comeu quando come se lambuza. Os caras não estão sabendo como lidar com a situação e estão se destruindo, eles mesmos. Um castelo de cartas que começou a se implodir. Não tem mais jeito. E o destino todo mundo já conhece. Agora você acha que essa turma tem combustível para aguentar a pressão por mais 2 anos? Você me diz nos comentários. Vamos fazer agora um intervalozinho para o recado de nosso apoiador, já que estamos falando de dinheiro. Já pensou em apostar e ganhar na loteria americana? Então presta atenção aí no recado a seguir, que está muito legal. E a gente volta logo depois, é bem rapidinho. Até já. Oi, Paulo. Oi, pessoal de casa, tudo bem? Pessoal, vim trazer uma dica incrível para vocês. Quer ficar bilionário ainda esse ano? Isso mesmo, bilionário. Concorrendo aos prêmios de loteria lá dos Estados Unidos. Na sua casa, de forma segura e online. E pessoal, melhor de tudo, 7 bilhões de reais. Você vai concorrer a mais de 7 bilhões de reais. Pode ficar bilionário ainda esse ano, começar o 2025 com o pé direito. Assiste esse vídeo a seguir, você vai entender melhor como participar. Não perde essa oportunidade. Está cansado de tanto trabalhar e contar dinheiro para pagar as contas? Então você sonha em acertar os números milionários. Concorra a prêmios de milhões de dólares. Você pode jogar nas loterias americanas sem sair de casa. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e entre agora no site da The Lother. Estou falando de Powerball e Mega Millions, as loterias americanas que podem mudar a sua vida para sempre. Você não precisa estar nos Estados Unidos para participar. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e tem acesso para concorrer aos maiores prêmios do mundo. E essa semana a premiação pode ser superior a R$1 bilhão. Imagine você viajando pelos destinos mais incríveis do mundo, dirigindo o carro dos seus sonhos, relaxando em sua própria mansão à beira-mar e navegando no seu iate luxuoso. E tudo isso pode ser seu. Então não perca tempo, escaneie o QR Code ou acesse jogadelother.com e garanta seu bilhete para o próximo sorteio. Seja você também um bilionário e viva a vida como nunca. Viu como é fácil? Não perde essa oportunidade. Tá tudo em português. Pega seu celular, aponta a câmera pro QR Code e participa. São mais de 7 bilhões de reais. Eu já escolhi meus números. Não perca tempo. Aponta agora. Dia 27 de dezembro você pode ganhar mais de 7 bilhões de reais. Paulo, um beijo. Boa sorte a todos. E já estamos de volta com esse nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O caso Daniel Silveira está dando muito o que falar. Ele chegou a urinar sangue na prisão e mesmo assim parece que as autoridades não estão se sensibilizando.
Só quem sabe o que o ex-deputado está passando é quem já sofreu as dores de cálculo renal horríveis. Pelo jeito, nenhuma dessas autoridades sabe o que é isso. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos bater agora um papo bem esclarecedor com o nosso analista jurídico, doutor André Marcília. Seja muito bem-vindo, Marcília. Você já teve algum cálculo renal? Cara, porque eu já sofri muito com isso, viu? Dói demais. Só quem já teve é quem sabe mesmo. É horrível. Mais doloroso que um parto, já disseram as mulheres. E se você não corre direto para o hospital, você pode morrer de um AVC ou até mesmo de infarto. A pressão arterial sobe muito e, pelo jeito, está faltando conhecimento de causa por parte das autoridades. É com você, Marcília. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Prazer estar aqui com você, cumprimento a sua audiência. Pois é, a dor, né, ela parece ser sempre relativa quando é com o outro, né? É um pouco assim, sobretudo quando as pessoas são desumanas. E a gente tem que lembrar que esse caso ainda ocorreu numa véspera de Natal, né? Então é um combo muito pouco sensível, né, para alguém que é um juiz. A gente precisa ter nas mãos, quando nós somos, ou se nós somos juízes, a capacidade de sermos prudentes, a capacidade de avaliarmos as questões com algum tipo de humanidade, porque é para isso que serve. Muitas vezes o bom senso, ele vale muito mais do que a técnica. O bom senso, ele muitas vezes vale mais do que a capacidade de você interpretar as leis ou conhecê-las. Mas nesse caso, a gente está diante das duas coisas do pior jeito. Então, é uma falta de capacidade técnica de compreender a questão, porque do ponto de vista legislativo e do ponto de vista da jurisprudência, a decisão está errada, e é também falta de humanidade, porque o bom senso não leva você a revogar uma prisão numa véspera de Natal sem qualquer perigo em conceder-se a liberdade. Qual seria o perigo da manutenção da liberdade, o perigo para a sociedade da manutenção dessa liberdade do Daniel Silveira? Nenhuma. Fica claro, muitas vezes soltam-se traficantes, criminosos em saidinhas de Natal e etc, etc, etc. Qual é o risco nesse caso? Uma pessoa pública, uma pessoa totalmente visível e visibilizada. Então, me parece que o Daniel Silveira, a gente já vai entrar na questão da técnica, mas me parece que do ponto de vista político a gente precisa também avaliar que o Daniel Silveira se tornou uma espécie de bode expiatório, se transformou numa espécie de recado ambulante aos demais congressistas, ao parlamento de uma forma geral, um recado do STF dizendo: olha até onde eu posso ir, olha o que eu posso fazer com vocês caso não se submetam. Então é uma demonstração de força do STF, sobretudo do ministro Moraes, no sentido de contar aos demais parlamentares que isso pode também acontecer caso eles transgridam ou passem por esses obstáculos todos passados pelo Daniel Silveira. Agora, do ponto de vista legal e jurídico, Paulo, a gente precisa entender que, primeiro, lá atrás não podemos nos esquecer que o Daniel Silveira sequer, a meu ver, deveria ter sido preso. Aliás, sequer deveria ter sido considerado ilícito o que ele fez, porque eu não concordo com o que ele disse lá atrás, naquele famoso vídeo que originou em tudo isso. Eu não acho que o que ele disse é correto, eu não repetiria aquelas palavras, eu não usaria daquele vocabulário, mas a liberdade de expressão é justamente para proteger aquilo que eu não gosto, aquilo que me causa repugnância, aquilo que causa indignação. Se a liberdade de expressão servir apenas para proteger o que eu acho bom, então o Estado está sob o meu domínio e não sob o domínio da lei. A gente precisa entender que é exatamente nos lugares mais complexos, mais nebulosos e mais cinzentos da expressão que a liberdade de expressão entra o direito constitucional à liberdade entra em campo e protege aquilo que é dito. Então, ele não deveria ter sido, a meu ver, considerado ilícito o que ele disse, por mais que eu discorde. Ele não deveria ter sido preso, porque só foi também porque o Congresso permitiu que ele fosse preso. E uma vez preso, ele tem sido utilizado como esse símbolo. Nesse caso, a saída dele a um hospital, me parece que a alegação foi de que ele não teria pedido, a decisão diz isso, que ele não pediu autorização. Poxa, você está no meio de uma crise, seja qual for,
Ainda que seja uma crise de hipocondria, não importa. Você está numa crise, você precisa ir ao hospital. Quem pagaria pelo fato dele não ter ido, pedido autorização e morrido? Quem pagaria por isso? O Estado? Os juízes? Então a gente precisa ter isso como analisar isso com um mínimo de racionalidade. Muito bem, foi ao hospital, demorou-se para retornar, essa era outra alegação então da decisão, ele não voltou. Bom, que isso fosse um descumprimento. Esse descumprimento, para você revogar uma liberdade condicional, o descumprimento não pode ser qualquer um, tem que ser um descumprimento grave, que cause dano ao fato dele permanecer em liberdade. Atrasar-se não é um descumprimento grave. Ele cumpriu as outras todas as condições e apenas essa teria sido descumprida e apenas num lapso temporal. Então é totalmente irrazoável, desproporcional devolvê-lo à cadeia em razão desse descumprimento, se é que houve esse descumprimento. Porque também o ministro Alexandre, ao determinar a prisão, descumpriu outra regra importante da nossa legislação, da LEP, que é a Lei de Execução Penal, que impõe que em casos de descumprimentos, a primeira coisa que vai acontecer é você ouvir a parte, o advogado, ouvir para que você saiba o que aconteceu e depois, caso seja grave, determine a revogação da liberdade. Ele não foi ouvido, determinou-se a prisão, a devolução dele ao cárcere e depois é que foi se pensar em ouvir. Então é mais ou menos assim, eu dou uma decisão e depois eu corro para ver se ela estava certa. Isso é uma reversão de valores total, é um absurdo do ponto de vista processual e torna a nossa lógica constitucional invertida. A liberdade, ao invés de regra, passa a ser exceção e a prisão, ao invés de exceção, passa a ser regra, Paulo. Parece que as coisas estão bem invertidas aí, né? Aquela história do cara que mata o suspeito e depois vai investigar, né, a suspeição dele ali, depois que ele já está morto. O caso do Daniel Silveira, ele me pareceu ter sido bem razoável, né? Foi explicado, ele foi internado no hospital à meia-noite e às 2h da manhã já estava de volta em casa. Veja bem, se a gente leva em consideração, né, os fatores aí que não são previstos, por exemplo, o trânsito, já pensou se fura um pneu? Por exemplo, são coisas que não dependem dele. E vou te dizer uma coisa, cálculo renal é uma coisa muito, mas muito séria, não dá para resistir. Só para você ter uma ideia, eu tive inúmeras crises de cálculo renal até descobrir o que me causava. Foi quando pararam as crises, né, que eu passei a tratar disso, né, determinados alimentos que você não pode comer. Mas a dor é tão grande, Marcília, tão grande, que eu morava na frente de um hospital. Só para você ter uma ideia, porque não podia admitir a possibilidade de perder tempo, porque poderia nem conseguir chegar a um hospital. Eu tinha crises na madrugada, já dormia direto com uma roupa do lado, colocava e corria para o hospital e não dava tempo de chamar emergência, nada disso nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Era só cruzar a rua, eu já estava dentro do hospital e já chegava lá quase morrendo, porque a dor realmente é insuportável, a pressão sobe, você corre o risco de ter um AVC, você corre o risco de ter um infarto, por isso que o pronto atendimento é muito importante. E ele me parece que morava distante do hospital. Até ele correr para o hospital, não dá tempo de você chamar alguém, por favor, vem aqui porque eu estou com a tornozeleira eletrônica, preciso ser atendido. Até o cara chegar lá, cara, você já morreu. Entendeu? A coisa piora de um jeito que você não aguenta, é insuportável. Então você tem que pegar o carro, se tiver condições de manejar, vai gritando para o hospital para ser atendido. E quando chega, a prioridade é sua. E outra, muitas das vezes, o cálculo, a pedra, não passa. Você vai ficar uma semana depois sofrendo de dor e de crises, tomando os remédios que muitas vezes, se não forem extremamente fortes, desculpa que eu estou perdendo esse tempo para falar, mas é contextualizando, mas isso é muito importante. Você continua sofrendo por pelo menos uma semana, como era o meu caso. Então, no caso dele, porque depois ele foi para um outro condomínio que estava à frente. Pô, mas a justificativa dele foi plausível, né? Ele foi lá buscar apenas a esposa dele e trouxe para casa. Entendeu? A esposa dele não estava sozinha, alguém levou ele e não pôde ficar. Como nós vimos aí numa emissora de televisão, mas quem foi não pôde ficar? Como dizendo assim, não, ele teria que ter ficado, isso aí é mentira, que não sei o quê.
É muito simples. Às vezes a pessoa não tinha disponibilidade de ficar no hospital, apenas socorreu um necessitado e depois foi embora. Agora, daí de você colocar o cara de novo no cárcere, ele está urinando sangue. Se a situação dele piora, porque isso é infecção, pode gerar febre, de quem será a responsabilidade legal sobre esse caso, Marcília? Pois é. E assim, né? Veja, essa discussão, ela é absurda. Ela é completamente absurda, porque, veja, o fato é o seguinte, ele voltou para casa. Ele não pegou e fez tudo isso e fugiu. Ele não fez tudo isso e foi passear. Ele não fez tudo isso e foi para o aeroporto e pegou um avião e está agora desaparecido. Ele fez tudo isso e voltou para casa. Então, assim, qual é a questão? A gente está aqui às voltas, ou o juiz, ou enfim, as pessoas que analisam esse caso, estão às voltas com o quê? Com ele passou do minuto, ele passou 1 hora ou meia hora, ou ele foi para um local e aí... Quer dizer, nós estamos às voltas com algo que nem mãe faz. Né? Não é a mãe que você demorou para voltar para casa, eu estava preocupado que você não trouxe o pullover, ou então a madre superiora do colégio, vocês ficaram muito tempo no recreio. A gente, sabe, parece algo assim, um Estado, uma Suprema Corte, a nossa corte mais alta, a Corte Constitucional, na véspera de Natal, preocupada se a pessoa atrasou 5 ou 10 minutos. Isso é uma completa loucura. Completa loucura, repito, com traficantes de drogas que saem da prisão e não voltam nunca mais e cometem novos crimes por aí. E os nossos juízes dizem que não há o que fazer, porque não tem como controlar tudo, porque são poucos os juízes, porque são poucos os policiais, e os que nós temos estão ali atrás de um parlamentar que cometeu supostamente um crime de fala, um crime de fala, sendo vigiado como minuto a minuto. Só falta mesmo ele ter ali uma imagem sob satélite, já que eles querem agora colocar câmera em todo mundo, talvez tenham que colocar câmera no preso, botar a câmera ali no Daniel Silveira para ver onde ele vai a cada segundo. Um tipo de monitoramento que não faz sentido. Qual é a lógica da lei? A lógica da lei é impedir que ele desrespeite a lei, e se houve um descumprimento, foi um descumprimento só, ele disse, foi um único descumprimento. Por que então ele vai entender-se que ele desrespeitou a justiça? E se isso aconteceu, foi em decorrência da saída dele no hospital. Não se sabe se ele saiu bem, se ele saiu mal, se ele saiu ficou no pátio, se ele saiu sentiu dor de novo, se ele saiu pensou em voltar, a gente não sabe. Quer dizer, um exercício de suposição, repito, que não adianta nada, porque ele voltou para casa. Ele não fugiu. Então, a lógica da lei é não teve nenhum perigo causado à sociedade, a liberdade ou a manutenção da liberdade dele não causaria dano nenhum a nós todos, à coletividade, ao contrário. Eu acho que a prisão dele, ou a revogação da liberdade dele, é que causa um dano danado, porque nós temos funcionários públicos com gasto de dinheiro público trabalhando atrás de algo que é inútil, completamente inútil, porque, repito, ele voltou para casa, não houve fuga, não houve desrespeito nenhum, e a gente está, me parece, que sempre às voltas, no caso dele, como eu disse, com um recado ao Congresso, ou com uma espécie de vingança pessoal, ou de relação muito pouco profissional em relação ao caso específico dele. Não é para isso que serve uma corte constitucional. A nossa Corte Constitucional serve para julgar teses abstratas, e não para ficar atrás de se a pessoa demorou 10 minutos ou não para voltar para casa. Olha, isso fica parecendo questão sentimental, né? Ou seja, liberou porque não teve outro jeito, né? Porque a PGR deu o parecer, libera para ficar em casa com tornozeleira eletrônica, mas contra a própria vontade, tipo a vontade de quem está liberando. Então é uma questão, sem dúvida alguma, ainda sentimental, porque na primeira oportunidade já volta de novo para aquele regime que estava, como se ele tivesse saído para tomar uma cervejinha. Aliás, até se tivesse saído para tomar uma cervejinha, provavelmente não teria tido o que aconteceu, né? Porque o presidente Lula mesmo saiu em defesa várias vezes aí daqueles, né, pequenos furtos, né? Que o cara só rouba um celular para tomar uma cervejinha. Então, veja bem, é uma questão que deve ser levada em consideração, sim, porque ele conseguiu justificar. O cara tá urinando sangue, cara. De novo, só quem passa por isso
é que sabe da gravidade do problema. E ele voltou depois. Se ele foi buscar a esposa, voltou, ele já, né, ele foi submisso à situação em que está vivendo e voltou exatamente para onde saiu, ou seja, sem prejuízo nenhum para a sociedade. Agora voltar e agora sofrer, rapaz, o cara sofrer agora ali dentro na cadeia com cálculo renal e não poder ser atendido ou não estar recebendo, né, o devido tratamento, porque é difícil até dentro de um complexo penitenciário você ter um atendimento, né, razoável, né, qualitativo ao ponto de se comparar a uma emergência hospitalar. Realmente é um negócio complicado. Mas fala, Marcília, você ia falar. Não, eu acho que a maior característica, o traço de que está havendo, nesse caso, uma pessoalização, é esse. Então, assim, não houve o descumprimento, houve a notícia do descumprimento, ele não foi ouvido. Como é que você pode supor tudo isso que a gente está discutindo aqui? A decisão foi tomada sem qualquer dessas informações. Nada disso. Então, o que parece é que houve a notícia do descumprimento e então o ministro olha para isso e fala, opa, fui ultrajado ou de alguma forma fui desrespeitado, então vira algo pessoal mesmo, porque ele não desrespeitou o ministro, não existe isso na lei. Ele desrespeita, em tese, a lei. Então, se ele desrespeita a lei, o que tem de se verificar é se o desrespeito foi real, se esse desrespeito foi justificado, se houve um desrespeito grave. É isso que o juiz faz. Mas não, as coisas aqui são todas pessoalizadas. Opa, ele me desrespeitou, me parece que é muito nesse lugar. Ele me desrespeitou, então eu preciso reagir imediatamente, descumprindo a própria lei que exige que ele seja ouvido antes. Nós estamos às voltas, portanto, com algo muito próximo, né? É uma questão ali muito pouco afastada, né? Entre juiz e réu, há uma distância ali que parece não existir e que a lei exige que exista para que as decisões sejam prudentes e dotadas de bom senso. Isso se perdeu, me parece, nesse caso, e corre-se o risco de se perder em todos esses outros casos que estão hoje no STF, estão sob a relatoria do mesmo ministro, muitos dos casos dos quais ele, inclusive, se vê como vítima, e essas questões emocionais, como você mencionou, elas aparecem e contaminam o processo, contaminam a capacidade de se avaliar e julgar adequadamente o caso e perdem a capacidade de se promover justiça, que é a única coisa que deveria acontecer ou está acontecendo nesse caso. E o mais importante de tudo isso, leva a uma tremenda insegurança jurídica. Quero dizer aqui, como você também falou, ninguém aprova o que o Daniel Silveira fez, o que ele lá atrás, para ele ser condenado, né, nos pronunciamentos dele, nas incitações dele. Ele realmente extrapolou, né, usou e abusou, né, da imunidade para falar o que falou. E a Câmara dos Deputados foi quem autorizou a punição dele. Mas, naquele caso, não valia a imunidade parlamentar dele, né? Agora, o próprio Supremo, nós vamos falar desse assunto também em outro programa, mas o próprio Supremo agora manda arquivar uma queixa-crime da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, acusando a deputada do PSOL, Érica Hilton, de ter insinuado coisas a respeito dela, né, como se apoderou de um cachorro que apareceu no Palácio da Alvorada, e depois acabou aparecendo o dono e eles tiveram que devolver, dizendo que ela cometeu um ato ilícito ali, insinuando que ela teria roubado, passado alguém para trás. A primeira-dama, então, se sentiu ofendida e entrou na justiça contra ela. Como ela tem foro privilegiado, foi julgado pelo Supremo. Aí sabe o que o ministro Luiz Fux disse? Não, ela está na imunidade parlamentar dela, tem o direito de falar o que quiser. E aí eu te pergunto, como é que ela é do PSOL, né? Como é que, nesse caso, ela está no direito, né, no direito dela, está protegida pela imunidade parlamentar, o Supremo entende assim, mas não entende o caso do deputado Marcel Van Hatten, não é? Que também estava na tribuna da Câmara quando fez o pronunciamento dele. Então, quer dizer, é uma coisa que serve para aqueles
que são contra a esquerda, mas não serve para a esquerda, né, Marcílio? Ou seja, a justiça ela é conveniente nesses casos, né? Com a diferença de que, no caso do Van Hatten, a menção que ele faz, ou a fala dele, né, a expressão dele, tem relação com o exercício do mandato. Nesse caso, é bastante discutível se essa fala ela se relaciona, tem alguma coisa a ver com o mandato de deputada. Não me parece nenhuma relação entre falar o que ela falou e o exercício do mandato dela, né, que seria uma das exigências do próprio STF para gozar da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar foi relativizada pelo STF, nosso artigo 53 é bastante óbvio, se qualquer estudante do ensino fundamental é capaz de interpretar o que está lá, que está escrito quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Quaisquer invioláveis me parece bastante claro. Em são invioláveis ele continua ainda civil e criminalmente, para não deixar dúvida. E ainda assim o STF relativiza. Quando o STF relativiza, diz que as duas únicas condições para que haja imunidade parlamentar é ter relação com o mandato, a fala, o exercício do mandato, e ser da tribuna, que é uma relativização que eu acho incorreta, porque de onde saiu isso? Isso saiu não tem nada disso na Constituição, é uma invenção, é uma criatividade, tem-se muita criatividade ultimamente nesse país. Mas tudo bem, vamos considerar então essa jurisprudência. No caso Van Hatten, ele falou da tribuna. O caso Van Hatten, ele falou o que ele estava dizendo tinha relação com o exercício do mandato dele, porque estava se sentindo perseguido em razão do exercício do mandato pelo delegado, e ainda assim ele está sendo indiciado, vai ser investigado, e muito provavelmente vai ser, infelizmente, condenado. Então, agora, nesse caso da Érica, qual é a relação com o mandato? Então é pior ainda que o caso dele. Porque nem a jurisprudência do STF, que ele relativizou a relativização de tudo, quer dizer, uma coisa rocambolesca, mesmo essa interpretação do STF não cabe nesse caso da Érica. Mas a gente tem tornado o Brasil um lugar, infelizmente, a gente acabou de falar da pessoalização dos julgadores ou dos julgamentos, e esse é o maior desserviço que esse momento em que nós passamos de uma jurisprudência de exceção. Eu tenho dito isso, Paulo, desde 2019 nós temos uma jurisprudência de exceção no país, porque iniciou-se ali o inquérito das fake news, o 4781, que não tem fim, fala-se muito o inquérito do fim do mundo, mas eu creio que o mundo vai acabar, vai ter fim e o inquérito talvez siga. Então não sei se esse termo é o mais adequado, porque é o inquérito, nem o mundo acabando, ele acaba... E foi prorrogado por mais 6 meses. Foi prorrogado agora por mais 6 meses. Então ele completará 6 anos em abril de 2025 e sabe-se lá quantos anos mais serão completados por esse inquérito. De qualquer maneira, iniciou-se ali uma jurisprudência de exceção. O que eu quero dizer com isso? Que as decisões que hoje nós temos tido, elas se referendam nas decisões de ontem, que também são de exceção, e nas do dia anterior, que também são de exceção. Então, você vai justificando a decisão de hoje de exceção na exceção do dia anterior. Então, tudo isso é como se você fosse montando um castelo de cartas, só que ele não tem chão. O chão dele é de nuvem. É uma jurisprudência que referenda nas decisões anteriores, só que todas elas, o conjunto delas, é ilegal, é irregular, porque se inicia ali em 2019, com uma competência do STF para tudo e todos que é irregular, com uma relatoria do ministro que é irregular, e etc, etc. Então, hoje, a coisa está tão devastada, é isso? Nós temos uma jurisprudência tão devastada por tudo que tem acontecido no país, que é inevitável que a única coisa na qual as decisões se amparem é em olhar quem são as pessoas julgadas ou quem são os julgadores. É isso que sobrou. Porque tudo pode ser qualquer coisa, não tem mais base nenhuma. Então acho que a única base que sobrou é, vamos ver quem é que está sendo julgado, vamos ver quem é que está julgando. Aquela história de processo não tem capa parece que acabou no país. Porque é isso. Como é que a gente pode explicar um caso desse? Arquiva-se o caso da Érica, né? Mas
o caso Van Hatten não. A gente teve também agora, foi arquivado por excesso de prazo um inquérito num caso Aécio Neves, tivemos a notícia nesses últimos dias, porque o inquérito estava desde 2020 tramitando, e a gente tem o inquérito das fake news sendo prorrogado, que iniciado em 2019. E já dura mais do que a Lava Jato. A Lava Jato durou 6 anos, esse também já vai durar mais do que a Lava Jato. Pois é, qual a coerência, qual o critério? Nenhum. Aí você fala, mas são juízes diferentes. Não, é a mesma corte. Nós estamos falando de decisões do mesmo STF, dos mesmos ministros, no mesmo período temporal. Então, nós realmente nos perdemos. Esse é o ponto, né? Nós, infelizmente, nos perdemos. A gente tem que continuar falando de direito, porque é a única coisa. Se para alguns o direito não importa, para nós precisa importar. Alguém precisa ser a régua desse jogo. Então, sejamos nós a mostrar o certo, já que o certo não é mostrado pelos que têm a função de fazer isso. Mas a verdade é que nós nos perdemos e muitas vezes é inevitável concluir que os julgamentos são feitos por conta de quem são os julgados ou qual o CPF da pessoa que está sendo julgada. Infelizmente está acontecendo o seguinte: você chega lá com um processo, aí fala, ministro, mas o senhor votou desse jeito aqui no passado, como é que o senhor... Não, aquilo foi outra coisa. Agora essa aqui, já mudei de ideia. Agora é assim que eu quero. Mas espera aí, a Constituição não diz isso. Não, a Constituição esquece. Nós aqui interpretamos e é assim que nós dizemos que vai ser e é assim que tem que ser e acabou. Aí depois lá na frente já muda de novo e depois já muda de novo e assim vai. Né? Ou seja, causa uma insegurança jurídica tremenda. Só para a gente encerrar. Mesmo nesse caso do Silveira, se você olhar as condições que deram a ele de liberdade, são condições que o mantêm preso, quer dizer, tiraram a jaula, mas ele continuou preso, né? E foi o mesmo que aconteceu com o Felipe Martins. Soltam, mas continua preso na alma. Então ele não pode falar com ninguém. Imagina só, o Daniel Silveira, ele fez um vídeo xingando os ministros, etc. O que isso tem a ver com ele não poder ir a cerimônias? Era uma das condições dele. Ele não poder falar com pessoas relacionadas ao plano do suposto golpe. O que ele tem a ver com isso? Ele não está naquele hall, então ele não pode se manifestar em redes sociais, ele não pode dar entrevistas, e tudo isso também aconteceu com o Felipe Martins. Para você ver, apenas como essa jurisprudência é torta, quando o Lula foi preso, o próprio STF entendeu que o Lula, preso, poderia dar entrevistas, que impedir que o Lula desse entrevistas era censura, e ele pôde dar entrevistas à imprensa. Essa jurisprudência agora não serve para o Daniel Silveira e o Felipe Martins, que estão soltos. Como é que a gente pode compreender o mundo assim? Mas aí, de novo, aquele processo, não, mudou, mas eu mudei minha ideia. Acabou, é assim, acabou, eu que mando e ponto final. Se você discordar, você vai tomar multa e vai ser preso também. Infelizmente é assim. Marcília, muitíssimo obrigado por sua participação e seus esclarecimentos extremamente valiosos aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu? E até semana que vem. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui com esse programa. Se você gostou, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever também no canal, porque é muito importante. Isso ajuda demais a fortalecer a gente aqui nessa plataforma. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau.